Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia moderna. Então ela surgiu ali no século XV e prevaleceu até o século XVIII. E ela foi marcada por uma mudança completa daquele pensamento medieval que estava voltado para a fé cristã, para uma nova reflexão em torno do conhecimento humano e da valorização da razão. Então, o início desse pensamento moderno começou com René Descartes e Galileu Galilei e deixou para trás todas as ideias aristotélicas e começou a abrir um caminho para possibilidade de explicações que eram pautadas na ciência. E diante de todo esse contexto, o final da Idade Média trouxe muitas descobertas científicas e grandes transformações culturais na Europa, o que provocou uma intensa repercussão no meio artístico e em todos os outros campos do saber. Então, nesse momento, apesar de muitas características clássicas do período medieval terem sido preservadas, começou a surgir novos paradigmas, como por exemplo a ideia do homem como o centro do universo, que é o antropocentrismo. Então a gente pode falar que as diversas formas de pensar que foram desenvolvidas a partir do Renascimento e foram difundidas pelo humanismo colaboraram para a consolidação desse nosso período que é conhecido como filosofia moderna. E aqui eu trouxe essa imagem para você, que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é o homem vitruviano, que ele foi reproduzido durante o Renascimento. E para a filosofia está relacionado ao conceito de antropocentrismo, então o homem no centro de tudo. Então, na modernidade, a gente teve a formação de duas escolas principais, que foram relativas à teoria do conhecimento, que é o empirismo e o racionalismo. Só que a consolidação dessas escolas políticas resultaram principalmente no iluminismo, que operou uma junção entre o conhecimento moral e política, e uma marca da modernidade também é o ceticismo, que é aquela... A gente já comentou um pouquinho em outras aulas de duvidar de tudo. Então, será que é mesmo verdade isso? Então, eles afirmam que essa atitude cética é, em suma, aquela que questiona a visão dogmática. Então, é uma verdade, mas será que é mesmo? Então, os céticos da antiguidade, que foi liderada por Pirro, lembra que a gente já teve em outra aula, não acreditavam na possibilidade de atingir algum conhecimento verdadeiro. Então, eles tinham que transformar o juízo em uma atitude crítica perante aos dogmas, que eram ditas verdades. Então, a gente sempre tinha que estar duvidando daquilo. Então, na Idade Média, a atitude dogmática avançou em certo sentido, porque eles buscavam compreender de maneira plausível e racional a verdade incontestável. Só que na Idade Moderna, esse debate entre os racionalistas e empiristas trouxe à tona novamente o dogmatismo, que é a busca por uma verdade final e absoluta. Só que junto a essa atividade dogmática veio o ceticismo. Só que não é aquele ceticismo lá de Pirro, mas é um ceticismo construtivo que queria mais assim criticar uma atitude extremamente dogmática. Então, não existe uma verdade única, a gente deve contestar aquela verdade de uma maneira então a vir a construir, a somar. Então, o racionalismo é a corrente mais marcante da modernidade. Então, junto com a ciência, a escola racionalista e junto ao empirismo, são grandes representantes do que foi a filosofia desenvolvida durante essa modernidade. Então, os racionalistas modernos, eles foram críticos do traço da filosofia posterior, ao tentar delimitar a maneira de se obter o conhecimento correto. Então, basicamente, o racionalismo é o quê? Eu não posso colocar as minhas experiências, as minhas opiniões para eu descobrir a verdade. A verdade é única e eu não devo colocar as minhas experiências sobre ela. Então, entre os racionalistas, existe uma espécie de resgate e aperfeiçoamento nas ideias de Platão. Então, representantes dessa corrente filosófica, a gente tem René Descartes e entre outros. Já o empirista, eles falam que o conhecimento verdadeiro
só pode ser descoberto por meio das experiências. Então, o conhecimento nasce quando ouvimos, vemos, sentimos, degustamos. Então, através dessas experiências sensoriais, é que a gente consegue chegar à verdade absoluta. A gente tem também os contratualistas, eles falam que muita importância no campo político e jurídico, eles defendem a existência de um hipotético estado pré-moral da humanidade. Então, eles falam que as sociedades foram construídas a partir de um pacto social que foi formado a fim de encerrar o estado da natureza humana, que é o estado pré-moral. Porque somente assim é possível a gente construir as leis e fundar os agrupamentos humanos que são politicamente fundamentados. Então, eles acreditavam em duas diferentes leis. Uma lei da natureza, que rege a vida natural, e outra lei que é pactual, que dá início à formação da sociedade. Outra corrente é o iluminista, então eles que fundiram as questões relativas à teoria do conhecimento e da ciência com uma política. Então, para eles, a sociedade evolui moralmente por meio de uma evolução científica e do conhecimento. A gente até já comentou um pouquinho sobre isso. Então, segundo esses iluministas, o progresso técnico e científico levaria a todos à garantia do progresso moral e social. Então, todos esses esforços da humanidade devem se centrar por descobertas científicas. Então, a gente deve gastar todas as nossas energias para descobertas científicas, assim a gente evoluiria em todos os outros campos. Então, eles também defendem a separação dos domínios religiosos e políticos. Por isso, eles falam de uma escola universal, gratuita e laica e de uma qualidade iluminista. E o pensamento republicano, defensor da liberdade individual, também é uma marca do iluminismo. E quanto ao eterno embate entre empiristas e racionalistas, o Immanuel Kant ele resolve estabelecendo as bases de seu criticismo, então que funde as ideias racionalistas e empiristas. Então eles falam que existem características racionais do nosso conhecimento que compreendem os conceitos universais, mas partem da experiência empírica individual. Então ele acaba juntando esse racionalismo e esse empirismo. Bom, gente, por hoje era só isso, era mais uma introdução mesmo, e na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses filósofos desse período modernista. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem e até mais.